É com muita alegria que nós recebemos cada um de vocês aqui hoje para a apresentação de um pouquinho do que nós somos, um pouquinho da ordem, um pouquinho do que nós acreditamos, mas vai ser só um pouquinho, tá? Não vai ser muito, porque não tem como em um convívio a gente falar tudo o que somos. Mas na verdade vai ser um pouquinho disso a nossa aula de hoje. Vocês conseguem me ouvir assim? Sim. E se eu começar a falar por aqui assim, vocês também conseguem? Sim. É porque eu não consigo muito ficar todo o tempo aqui. Sou uma pessoa que gesticula bastante. Meu nome é Stephanie, eu sou mentora, uma das mentoras aqui da Ordem, também sou engenheira. E eu sei que para alguns de vocês existe uma pergunta assim, nossa, como que uma coisa tão matemática e tão exata casa com uma escola de filosofia? Alguns talvez já fizeram essa pergunta. Mas a verdade, o universo é matemático. E talvez até a palavra engenharia veio de engenhar. Eu vou resumir o que o engenheiro faz, gente. Resolve problema. É isso que nós fazemos, resolvemos problemas. Porque, na verdade, todos os problemas que existem, eles existem para ser resolvidos. Porque no final a gente quer colher um resultado. Mas é assim na nossa vida também. Quando você pensa na matemática, você acha que tudo é exato. E acredita que na sua vida não. Mas na sua vida para você só não é exato porque você ainda não encontrou o padrão que faz essa equação acontecer dentro de nós. Quando a gente pensa na matemática, existem 4 operações básicas, né? E a gente usa ela para fazer qualquer equação acontecer. Mas só que ela não é só matemática, ela também pode ser filosófica. Você quer ver como ela é colocada na Bíblia? Na Bíblia? É dando que se recebe, é dividindo que se multiplica. Mas para isso acontecer, existiu uma igualdade. Para que essa equação funcione na nossa vida, existe algo que nós chamamos de justiça. Mas da mesma forma que existem 4 operações básicas na matemática, existem 4 questões básicas na nossa existência que buscamos incessantemente responder. E essa primeira questão que nos deparamos é com a pergunta que começamos a aula. Quem sou? Quem somos nós? Quem é você? Talvez se eu pedisse para você, se eu falasse assim, Josi, define para mim o Gabriel. Para quem não sabe, o Gabriel é filho da Josi. Quando mamãe vai falar de um filho, quanto tempo ela fala do bonito? Meu filho é isso, isso e aquilo, e na infância, perecuteco, isso e aquilo. E é tudo verdade. Sob o ponto de vista da mãe, mas é real. Mas se eu falo, Josi, fala de você para mim, quem é a Josi? Você já dá uma engasgada. Enquanto eu vou falando, pensa sobre você. Quem é você? Como você se definiria? Eu comecei a aula propositalmente assim, meu nome é Stephanie, eu sou uma das mentoras e engenheira. Porque você sente afinidade por isso. Porque às vezes a gente acha que é, ou acredita que é, a nossa função. O nosso cargo. Outras pessoas acreditam que é o que tem. Isso é engraçado porque quando você vê a bio do Instagram tá assim, fulana, mãe de Beltrana. Então a função dela é a maternidade. Esposa de Ciclano, filho de Beltrano. O que define quem nós somos? De fato, o que você acredita ser. Você é o seu cargo, você é o seu cargo. Se você acredita que você é o seu carro, você é o seu carro. Se você acredita que você é somente mãe de fulano, você é somente mãe de fulano. Mas eu queria te trazer um ponto de vista mais profundo sobre isso. Isso é engraçado. A única certeza que todos nós temos é que um dia vamos morrer. E talvez no pensamento de saber como você vai ser lembrado, existe uma grande questão sobre quem você está sendo. Se você morresse hoje, como você ia ser lembrado? Você ia ser lembrado pelo João da Hilux? A fulana do salão? Você ia ser lembrado pelo que você tem? Você ia ser lembrado pelo cargo que você tem? Ou você ia ser lembrado por ser aquela pessoa que estendeu a mão, que foi bondoso,
que entendeu o que é amor e caridade. Não que a opinião de alguém sobre a sua vida interfira naquilo que entendemos como eternidade. De fato, não interfere. Mas o seu legado e aquilo que você deixou e plantou, talvez sim. Por que Jesus, depois de 2024 anos, ainda é lembrado? Será que ele foi lembrado pelas curas que ele fez? Por ter andado em cima das águas? Ou talvez ele é lembrado, depois de 2024 anos, pela conduta e o princípio que ele carregava sobre si? Ou será que ele é lembrado pela diferença que ele fez na humanidade? Ter um dom não faz de você especial. Mas usar o seu dom em prol da humanidade faz você um ser humano sobrenatural. E aí você se pergunta, eu não sei quem sou. E da onde eu vim? Essa é a segunda pergunta. De onde você veio? Aqui algumas religiões já começam a discordar. E eu já vou deixar claro que não somos uma religião. A palavra religião vem de religar. O intuito da religião era ligar o homem com o seu Criador, afinal somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Só que aqui entrou várias discordâncias, tanto sobre da onde você veio, quanto para onde você vai, e essa é a última pergunta. Alguns acreditam que vieram simplesmente da barriga da mãe. Outros acreditam que vieram de Adão e Eva. Outros acreditam que Adão não era um homem, Eva não era uma mulher, e sim isso uma simbologia mais profunda para o entendimento do que nós somos ou de onde viemos. Outros acreditam que viemos de outros planetas, que somos códigos genéticos deixados aqui por extraterrestres. Outros acreditam que vieram de cegonha. Será que todos têm um pedaço da verdade? Será que todos mentem? E aonde que estão essas respostas? Parece que são peças de quebra-cabeças jogadas. Cada um pegou, atribuiu aquela peça como uma verdade absoluta e tenta fazer com que as outras peças sejam invalidadas. Será que é bem assim que funciona? Nisso, nós começamos a deliberar onde estamos. Você está no planeta Terra, na América do Sul, no Brasil, em Goiânia, no Jardim América, numa escola, num corpo. Essa é a sua localização exata? Será que vocês estão aqui? Sim. Sim? Sim. Talvez, de fato, você esteja onde está o seu pensamento. Então, se agora, enquanto você escuta essa aula, você está pensando nos seus problemas de amanhã, é lá que você está. Se você escuta essa aula tentando resolver o que você não resolveu ontem, ou a sua conduta, ou a falta de conduta do seu ontem, de fato, é lá que você está. De qualquer forma, não seria aqui. Então, até mesmo aonde você está, ainda é um ponto de vista individual de cada um. O seu corpo pode estar aqui, mas não necessariamente você esteja. Mas será? Ainda existe uma última pergunta e essa, inexoravelmente, um dia você vai se perguntar. Para onde eu vou? Aqui existe outra discordância religiosa. Para alguns, você dorme em berço esplêndido e espera a volta do Messias e acorda para ser julgado. Para outros existe reencarnação, para outros não existe nada. De qualquer forma, talvez, será que aonde você está é da onde você veio? Será que para onde você vai
é determinado por quem você é? Será que todas essas perguntas realmente são 4 perguntas? Ou será que elas são somente uma? Ou será que são perguntas? De todas as formas, o homem busca por conhecimento. E ele acredita que tem muito conhecimento. Por ser um animal racional, acredita que é muito superior que as outras espécies. Mas lembre-se, ele é um animal racional. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. De qualquer forma, ele tenta e ele busca muito a liberdade. Ele quer ser livre. O homem busca muito a liberdade e nós também louvamos a liberdade. Só que ele confunde a liberdade com libertinagem e ele não tem liberdade nenhuma. Exatamente por ser um animal racional. Isso acontece por 2 fatores. Ele pensa que liberdade é ter o que ele quer ter na hora que ele quer ter. E quando ele tem tudo o que ele quer ter, ele descobre que isso não trouxe liberdade nenhuma porque ele é prisioneiro do seu próprio desejo. Ele fez tudo isso para saciar suas vontades das suas memórias celulares animais e esqueceu de honrar aquilo que ele tem de mais sublime. Afinal, Jesus falou, eu sou 100% homem e 100% Deus. Ou seja, ele era 100% homem, animal, num corpo onde ele bebe água, come, vai no banheiro, igual todos os seres humanos, mas ali dentro existe uma divindade. E essa dualidade que existe dentro de cada um de nós, que talvez façam com que tenhamos uma grande confusão. Porque muitos querem ser somente animais e muitos querem ser somente espirituais. Sendo que você viver em prol somente das suas vontades não é equilíbrio, bem como você viver em prol somente, vamos dizer assim, de uma espiritualidade, também não é equilíbrio. Você não dá propósito para um corpo, ele falece e você não cumpriu seu propósito espiritual no seu corpo. E aí chegamos numa grande questão. O homem, ele tenta achar o equilíbrio e ele tenta encontrar a liberdade de todas as formas. Mas como ele está preso nas suas próprias vontades, quando ele coloca a cabecinha dele para dormir, depois que ele fez tudo que o corpinho dele quis fazer, existe uma consciência que pesa, porque afinal ele não é só um animal. E quando ele pondera sobre todos os seus quesitos de princípio eterno, ele começa a entender que sua conduta não pode basear simplesmente nas suas vontades. Por que muitas das vezes nós fazemos coisas e nos arrependemos? Como que um ser racional tem a capacidade de falar, me desculpa, eu não queria ter feito isso? Se você é consciente, como é que você fez uma coisa que você não queria? Nossa, me desculpa, eu não queria ter falado isso, não queria ter feito isso, não queria que fosse dessa forma. Como um ser racional faz algo que não quer? Existe algo nesse corpo, então, que faz com que ele tenha uma briga entre o seu 100% Deus com o seu 100% homem. Como animal, a gente tem algumas programações de sobrevivências bizarras. E elas só podem ser vencidas com um único fator, chamado-se conduta, contra-existência. Mas como nós viemos de um corpo, nós temos um corpo animal, nós temos memória celular e a gente faz algumas escolhas por quesito de sobrevivência. Por exemplo, andar em bando. Um animal acredita que andar em bando é melhor para ele porque ele consegue caçar e ele se sente protegido. E o ser humano tem essa memória e tem essa programação. E por isso ele faz muita coisa para ser aceita na sociedade, porque ele acha que isso traz uma proteção para ele. Só que entra aquela grande ironia. A única certeza que temos é... E quando você morre, a opinião de quem ficou não interfere para onde você vai. Mas a conduta que você teve para se encaixar dentro desse local, talvez conte. Aqui existe um segundo fator. A nossa, vamos dizer assim, parte divina ou ser, o nosso espírito. E é dito na Bíblia que o espírito não condiz com as coisas da carne, nem as coisas da carne condiz com as coisas do espírito. Mas eles precisam se correlacionar para que a sua existência aconteça. E para que isso aconteça, existe algo
chamado-se mente. Esse é um nome interessante, né? Mente. Por que mente? A gente brinca aqui dizendo que é porque ela mente para você. É a sua mente que vai fazer a ligação de tudo aquilo que tem no seu corpo, sobre aquilo que tem no seu espírito, porque o seu espírito não vai se misturar com o corpo. O que nós fazemos aqui? Te ensinamos a lidar com essa mente, para que você tenha no corpo a conduta de um ser espiritual vivendo numa terra. Não é sobre ser somente espiritual e não é sobre ser somente um animal boçal humano. É sobre ter condutas espirituais num corpo humano trabalhando por um mundo melhor. Mas para isso você precisa aprender e doutrinar essa mente, porque é essa mente que vai comandar esse corpo. E é essa mente que vai trazer, vamos dizer assim, de algo maior, tudo aquilo que você precisa apresentar no plano. O fruto da sua conduta é o que no final da sua vida talvez você leve para onde você vai, se você vai. A nossa função aqui, tudo isso que eu acabei de falar, eu sei que cada um de vocês já sabe. Todos nós sabemos, mas nos esquecemos. Então, nosso propósito inicial aqui é trazer o conhecimento a cada um de vocês, para que vocês aos poucos possam ir se lembrando de quem são. E quando você se lembrar de quem você é, então você vai começar a construção desse mundo bem melhor. Mas essa construção ela acontece primeiramente dentro de cada um de nós, no reconhecimento de quem somos, no reconhecimento de quem nos tornamos no meio da sociedade. Para muitos, isso vai ser uma jornada maravilhosa. Para outros, vai ser terrível. Nesse caminho, nós falamos uma coisa, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é tenso, mas antes uma verdade que doa do que uma eternidade de mentiras. Nós podemos prometer para vocês somente uma coisa: sofrimento. Mas um sofrimento que vai te levar a um amadurecimento e a uma liberdade que faz com que você vivencie uma paz que ninguém mais toca. Não é que a sua vida não terá problemas, sempre haverá problemas, porque você está num plano tridimensional e no seu plano tridimensional todas as forças andam em pares. Então todas as vezes que existir uma aceleração, vai existir o atrito do plano para que você pare. E todas as vezes que você quiser sair do seu estado inerte para chegar em um outro ponto de vista, algum outro estado de consciência, você vai precisar de novamente que um terceiro partido pratique uma ação na sua vida. Muitas vezes, nós seremos esse terceiro partido e você vai acreditar que o conhecimento traz dor. Mas no final, o ponto onde você chegou vai fazer com que você olhe para trás e fale assim: valeu a pena cada sacrifício, valeu a pena cada choro para esse amadurecimento e pela pessoa que eu me tornei. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui hoje. Boa noite.